A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de 1998 do governo Fernando Henrique Cardoso que libera a contratação de funcionários terceirizados para qualquer ramo de atividade de empresas privadas e de parte do setor público. A Denise Campos de Toledo vai trazer mais informações para a gente e vamos, claro, debater esse tema. Vai lá, Wilson. Boa tarde, pessoal. Como sabemos, ontem à noite a Câmara aprovou aquele projeto de terceirização irrestrita que vinha desde a época de Fernando Henrique, que não faz diferenciação entre atividades meio e atividades fim. Isso foi muito bem recebido pelo empresariado de modo geral, mas pessimamente recebido pelos trabalhadores, pelas centrais sindicais, que vêm seríssimas ameaças aos direitos dos trabalhadores. Os empresários veem maior segurança nas futuras contratações. Então, é uma posição oposta. E o governo, por sua vez, aguarda a aprovação de um outro projeto que trata do mesmo assunto que está no Senado, com relatoria de Paulo Paim, que diz ter apoio de Romero Jucá, líder do governo, e também de Eunício de Oliveira, presidente do Senado. É um projeto mais ameno, que faz diferenciação entre atividades meio e atividades fim e diz garantir maiores seguranças em termos de direitos trabalhistas. É ver agora como o governo vai fazer uma mistura desses dois projetos, porque a impressão que fica é que ele quer evitar conflitos maiores. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, se trata de uma modernização ou de um risco maior para os trabalhadores. Modernização ou risco para você, Vera Magalhães? A terceirização é um caminho sem volta, gente. Não é que está se criando nada novo, né? Sabemos todos que terceirização já existe no país. E existe de maneira totalmente não regulamentada e bagunçada. Então, um projeto que regulamente isso e aí sim dê segurança aos trabalhadores terceirizados é algo desejável, é algo modernizante. Porém, eles já haviam um projeto em tramitação que já foi aprovado inclusive pela Câmara e pelo Senado, mas que agora acabou de... Enfim, está lá no Senado em votação e vai ter de voltar para a Câmara para ser votado e, no entanto, a Câmara desenterrou um outro de 1998, governo Fernando Henrique Cardoso. E aí, isso pegou todo mundo de surpresa. Ninguém tinha lido o projeto exatamente. O que aconteceu? Rodrigo Maia resolveu desengavetar esse projeto porque o Senado estava demorando muito a votar o outro. Só que não dá para ser assim. O processo legislativo não pode ser na base do se você não vai, eu vou, e aí um projeto está sendo votado, você desengaveta um outro, simplesmente porque não é dessa maneira que se fazem as coisas. Se já tem um projeto em discussão e é esse projeto que está concentrando a atenção de todo mundo, governo, trabalhadores, empresários, de repente surge um outro da cartola, é complicado. Este projeto, ele libera geral, inclusive para terceirização em áreas fim. Eu acho que é ok terceirizar algumas áreas fim, porém outras eu acho problemático. Eu acho que não tem como você terceirizar, por exemplo, contratação de professor e contratação de médico. São duas áreas em que me ocorre que eu acho que a terceirização não faz muito sentido. Quanto a direitos trabalhistas, etc., esse projeto vai melhorar a situação, em tese. Por quê? Porque a terceirização, hoje em dia, não é prevista na lei exatamente o que pode e o que não pode. Existe uma jurisprudência da Justiça do Trabalho que diz que áreas fim não podem. Também não está clara na legislação de quem é a responsabilidade em caso de não pagamento de direitos trabalhistas. Hoje em dia, existe um entendimento da Justiça do Trabalho de que as empresas contratantes das terceirizadas respondem subsidiariamente. E o projeto deixa isso claro. Que o trabalhador não atendido pela terceirizada pode sim cobrar da contratante. Então são dois pontos positivos desse projeto aprovado. E você, Andreasa, o que você achou do projeto do jeito que foi aprovado ontem, ainda que o Senado deve fazer algumas mudanças, mas enfim, do que foi aprovado ontem, o que você pensa? Em linhas gerais, em boas linhas gerais, eu sou a favor do projeto. Acho que o que se chama de pejotização da relação trabalhista é um caminho sem volta. É um sinal esse de que as empresas buscam frequentemente contratar, quando podem, trabalhadores como pessoas jurídicas, como empresa. É disso que trata. Significa a falência, um sinal da falência da CLT. O empregador, aquele que gera emprego,
que faz com que o dinheiro movimente, que as famílias tenham renda, precisa encontrar caminhos para se viabilizar. Com as leis trabalhistas como nós temos hoje, é impossível. Então, tudo, a meu ver, que puder representar flexibilização da CLT, eu acho muito bom. Isso vai nesse caminho. Agora, eu queria fazer uma observação curiosa. Eu morro de rir vendo petistas batendo pezinho contra a terceirização de atividade fim, por exemplo, como a Vera disse, contra a terceirização do papel do médico no hospital público, sem fazer uma reflexão sobre a terceirização terceirização internacional que eles apoiaram, aquela dos médicos cubanos. O programa Mais Médicos do PT, o que era senão exatamente isso? Um projeto de internacionalização de terceirização. O que era aquilo? Os médicos vinham aqui para fazer o quê? Atividade fim, no lugar de quem? Do médico brasileiro, CLT. Naquela ocasião era muito legal, né, petista? Agora não é mais. Ô, povo seletivo. E você, Madureira, como é que viu essa questão? Só trazendo informação que as centrais sindicais, né, a CUT, estão convocando já uma greve geral para o dia 31 de março contra esse projeto da terceirização. Como é que você viu? Olha, eu acho que o Brasil só se move em clima de hecatombe, em clima de tragédia, em clima de desgraça. A CLT já vai completar 80 anos de existência. As relações trabalhistas mudaram no mundo inteiro de uma maneira radical. Então, a CLT ela não interpreta mais como realmente são ou devem ser as relações entre o capital e o trabalho, entre os empregadores e os trabalhadores. Aqui mesmo, eu tenho uma pequena produtora, eu estou só aguardando você sair essa lei de terceirização, porque eu tenho vários postos em aberto aqui e eu preciso de gente. Só que como todo empresário brasileiro, eu não posso contratar uma pessoa e pagar por duas, que é o que acontece, né? O empresário brasileiro, ele contrata um trabalhador e é onerado por duas pessoas, porque ele tem que pagar uma série de impostos, taxas, e aí eu vejo, a CUT, vamos fazer manifestação. Eu queria, dentro dessas reformas, sugerir mais uma coisa. Vamos acabar com a obrigatoriedade do imposto sindical? Aí que eu quero ver. Apoiado. Que, aliás, é herança da CLT. Esse negócio, essas CUT, essas CGT, sei lá o quê, esse monte de siglas aí que reúne um bando de vagabundos que se dizem representantes dos interesses dos trabalhadores e não representam porcaria nenhuma, representam seus próprios interesses. Eu quero ver se eles não recebessem caminhão de dinheiro que obrigatoriamente todo trabalhador tem que pagar todo ano do imposto sindical. Eu quero ver como é que eles iam fazer para mobilizar as massas. Entendeu? Então, a primeira coisa, se você quiser reformar as relações de trabalho no Brasil, é acabar com a obrigatoriedade do imposto sindical. Você só se filia a sindicato se você quiser, e você só paga o sindicato se tiver filiado. Acabou. É por aí, né? Agora, eu faço votos que, mais uma vez, o atraso no Brasil não perdure, o atraso não saia vencedor. Mas ainda não é jogo jogado não, pessoal. Ô Vera, só antes de você se colocar nessa questão também, só lembrar que o placar foi bem apertado e a gente tem outras votações também. E o presidente Temer falou agora no início da tarde sobre essa questão. Ele falou que é preciso um diálogo, que segundo ele é a palavra-chave para tentar estabelecer uma relação aqui. A gente separou um trechinho do que o Temer disse. Coloca aí, Reginaldo. Temos a reforma, a readequação trabalhista, que será feita por lei ordinária, portanto, talvez com maior facilidade de aprovação e fruto de um acordo entre empresários e empregadores e empregados. Mais da reforma trabalhista, né? Não tanto do projeto de terceirização. A reforma trabalhista que ainda está lá para ser votada. Como ela é infraconstitucional, ela foi feita ali picadinha, ela não precisa dos 308 votos que a reforma da Previdência precisa. Mas o placar na votação da terceirização foi bem fraco. Foi 231 a 188. Exato. Não seria suficiente para aprovar uma PEC, por exemplo. Então o governo tem de botar as barbas de molho. Em relação à modernização das relações trabalhistas, eu
conversei hoje com responsáveis por empresas de RH e que fazem um trabalho de caça de headhunter para empresas, e eles me dizem que o cenário que deve prevalecer no mundo desenvolvido, já é muito forte nos Estados Unidos, está crescendo também na Europa e na Ásia, é a de contratação que eles chamam de plug and play. Patrick, você não tem mais relação trabalhista como existe no Brasil, essa coisa de estabilidade, CLT, carteira assinada. As empresas vão atrás dos talentos para uns trabalhos específicos, para jobs específicos. Você recebe por esses trabalhos. Se isso, por um lado, tira uma série de coisas que o brasileiro está acostumado, férias, 13º, tudo isso, por outro, abre uma perspectiva maior de você ter um maior leque de empregadores e uma versatilidade do trabalhador montar aí a sua grade, sua carga horária, tudo isso de acordo com os seus próprios interesses e de cobrar por trabalho. Ele não fica preso a uma só empresa e pode emprestar sua expertise para várias outras empresas. É claro que isso depende de uma sociedade dinâmica, de uma economia dinâmica, em que esses trabalhadores possam ter uma oferta maior de emprego. A gente ainda não está nesse patamar, mas eu acho que o futuro do trabalho caminha para ser algo nessa linha. Então a gente tem que começar a se desapegar dessas amarras getulistas aí da CLT e se adaptar a um novo mundo, que é esse, gente. O trabalho vai continuar existindo, mas não nessa configuração que a gente o conhece. O Andreasa, você nessa área também, há uma preocupação, pelo menos num primeiro momento, de uma judicialização de algumas questões, né? Isso pode terminar na justiça. Como é que você vê essa questão também, pelo menos nesse primeiro momento? Acho que é uma proposta de transição que precisa ser esclarecida, né, para migração desse sistema. Sempre há o risco de judicialização, aí estão os sindicatos para isso mesmo. E é exatamente sobre isso que eu queria falar, para corroborar o que disse o Madureira relativamente ao fim do imposto sindical. Existe um projeto na Câmara do deputado Paulo Eduardo Martins, do PSDB de Curitiba, que o relator da reforma trabalhista na Câmara, também do PSDB, Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, promete inserir no escopo da reforma trabalhista, ou seja, avança o projeto que propõe o fim do imposto sindical compulsório, obrigatório. Se tornaria opcional, seria um grande passo, aí sim, para o fim do peleguismo no Brasil. Vai, Madu. Não, é isso. O Brasil é o único lugar que eu conheço que ainda tem justiça do trabalho. Geralmente, dos países de capitalismo avançado, você tem acordos feitos na justiça comum quando existem, por acaso, alguma diferença entre patrão e empregado. E o período, se não me engano, que o empregado tem para reclamar são 3 meses depois. Depois que ele assina o acordo de desligamento, são 3 meses. Agora, nos Estados Unidos também, você tem essa flexibilidade que você não tem, digamos assim, essas acomodações que você tem aqui, né, e que você tem uma indústria de advogados trabalhistas, né, que vivem só de processar os empregadores, os empresários, né, os empreendedores, e acabam ficando com a maior parte do butim. Eles enganam os trabalhadores, né, fazem os trabalhadores assinarem lá, entram na Justiça do Trabalho, ganham as causas e ficam com a maior parte das indenizações. Ainda tem essa. Quer dizer, você acabar com a Justiça do Trabalho seria também outro grande passo importante na modernização das relações entre patrões e empregados no Brasil, que redundaria, sem dúvida nenhuma, em você ter mais empregos. Essa é a questão, mais empregos. Hoje temos 14 milhões de empregados no Brasil. Bom, acho que esgotamos essa Acho questão, que sim, né, acho que esgotamos, mas ela ainda vai voltar. Desculpa, Andreasa, porque o Senado vai reabrir a discussão. Exato, é isso, e essa coisa do Temer fazer uma gourmetização do projeto e aprovar e sancionar um pedaço de cada um não me parece razoável. Era bom que senadores e deputados saíssem do jardim da infância, atravessassem o que os separa, que é só uma portinha entre o salão verde e o salão azul, e discutissem: amigo, Eunício, a gente vai votar esse aqui ou esse? Vamos escolher? Vamos tirar na moedinha, no palitinho, vamos sortear? Gente, pelo amor de Deus, né? Século XXI não dá para cada casa votar um projeto.
Vai, Andreasa. Agora, só um complemento rápido. É engraçado a compreensão das pessoas, de muitas pessoas, diante da proposta de reforma trabalhista e também da terceirização que integra esse movimento. A ideia de que o empregador quer, com isso, um trabalhador mais barato, menos custoso. É exatamente isso. É exatamente isso que se quer. Agora, não significa um trabalhador com salário menor. É preciso diferenciar coisas. Significa um trabalhador que tem um custo menor. Que o Madureira disse, você paga 2 para levar 1. É para eliminar essa sobra, esse excesso que impossibilita novos empregos que se quer avançar. Não é para diminuir o salário das pessoas. Então é sim, é para um empregado mais barato, mas não ganhando menos.